I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. All over those wide extended plains shines one eternal day. There God the Son forever reigns and scatters night away. Oh, I am bound for the promised land. I am bound for the promised land. Oh, who will come and go with me? I am bound for the promised land. 500 walking into the river yonder the first day the angel of the Lord appeared visible to vindicate like he did on Mount Sinai. I'd met him. I walked into the river and hundreds singing that same song for the baptism. Here he comes, descending. That same pillar of fire that you see in the picture there, descending down right down here at the river. And said, as John the Baptist was sent to forerun his first coming, this message will forerun the second coming. Oh, who will come? Go with me. I am bound for the promised land. Yes, we'll gather at the river, a beautiful river. I'll gather with the saints at the river that flows by the throne of God. Yes, we'll, all of us, at the river, Nor let me ever stray from thee aside. Nunca me deixa desarraigar do teu lado. Keep me in the path, Lord. Guarda-me na vereda, Senhor. Keep me in the center of thy will. Guarda-me no centro da tua vontade. Young or old, we don't know how old you might be. Jovens ou velhos, nós não sabemos que idade você terá. And yet you might be 80 years old, and if you live till morning, you'll outlive a many 16-year-old boy and girl. E todavia você pode ter 80 anos de idade, e se você vivesse até amanhã de manhã, você viverá mais que muitos mocinhos e mocinhas de 16 anos de idade. There'll be a many 16-year-old boy and girl go to meet God before daylight in the morning. That's right. Yeah. Haverá muitos mocinhos e mocinhas de 16 anos de idade que encontrarão a Deus antes que amanheça. Isso é correto. So age has nothing to do with it. Assim que a idade não tem nada a ver com isto. The thing of it is, are you ready to meet him? A coisa é, está você pronto para encontrá-lo? That's the main. Essa é a principal coisa. Let's think on these things now while we pray as we bow our heads. Vamos pensar nestas coisas agora, enquanto nos oramos, enquanto inclinamos nossas cabeças. Oh, gracious and holy and reverent Father of life. Ó misericordioso e santo e reverente Pai da vida, We come into thy presence, the Almighty God. nós chegamos em tua presença, ó Deus Todo-Poderoso, To give thanks from the bottom of our heart that we have the privilege of sitting here tonight. para agradecer do fundo dos nossos corações que nós temos o privilégio de sentarmos aqui hoje à noite, Walking up and down that hospital a while ago andando para lá e para cá naquele hospital um pouco antes, and looking in there with people who were unconscious, some of them bleeding and crying. eu olhando ali dentro com pessoas que estavam inconscientes, algumas delas sangrando e chorando, And others out of their head and strapped in bed. e outras fora de si e atadas na cama.
Oh, God, I pray that every one of them's ready, Father. Ó Deus, eu oro que cada uma delas esteja pronta, Pai. That they'd be ready to meet you if they happen to go out of this life. Que elas estejam prontas para te encontrar, se suceder delas irem embora desta vida. And to think, Lord, that could be us, each one of us here, if it wasn't for your grace. E de pensar, Senhor, que aquilo poderia ser nós, cada um de nós aqui, se não fosse pela tua graça. But you have let us live to come together again tonight to make preparation. Porém, tu nos tens deixado viver para virmos juntos novamente hoje à noite para nos prepararmos. Those things are passing through our hearts and minds now, Lord. Aquelas coisas que estão passando através de nossos corações e mentes agora, Senhor. And while you're searching the reins of our heart, E enquanto tu estás penetrando nas entranhas de nossos corações, if there be any unclean thing about us, Lord, take it away, Father. se há algo impuro a nosso respeito, Senhor, tira isto, Pai. God, consecrate our souls to Thee. Deus, consagra nossas almas a Ti. We thank Thee for all that Thou hast done and for what we believe that You will do. Nós te agradecemos por tudo que tu tens feito e por aquilo que nós cremos que tu farás. And for that light appearing today down there in Sister Bruce's home. E pela aparição daquela luz hoje na casa da irmã Bruce. I thank You for that, Lord. It'll give them strength. Eu te agradeço por aquilo, Senhor. Isto lhes daria força. And now, Lord, I pray that You'll grant tonight that our souls may continually to be refreshed in Your presence here in this tabernacle. E agora, Senhor, eu oro que tu concedas hoje à noite que nossas almas possam continuamente ser revigoradas em tua presença aqui neste tabernáculo. We thank You, Father, for this tabernacle. Nós te agradecemos, Pai, por este tabernáculo. We thank You for its pastor here, our brother Neville. Nós te agradecemos por seu pastor aqui, nosso irmão Neville. A man of humility, a man of integrity, Homem de humildade, homem de integridade, a man that's full of God's love for Christ and for His church. Homem que está cheio do amor de Deus por Cristo e por sua igreja. I pray that You'll bless him and his lovely little companion and his children. Eu oro que tu o abençoes e a sua amável e pequena companheira e a seus filhos. And Lord, may they long dwell among us here on the earth. Grant it. E, Senhor, que eles possam habitar por longo tempo entre nós aqui na terra. Concede isto. Keep sickness from their door and keep them healthy. Retém as enfermidades da sua porta e preserva-os com saúde. Keep sickness from all of our doors, Lord. Keep us healthy so we can serve You. Retém a enfermidade de todas nossas portas, Senhor, e preserva-nos com saúde para que nós possamos te servir. And now we lay our souls upon the altar for searching now. E agora nós colocamos nossas almas ao altar para um exame minucioso agora. As I open my eyes in a few moments to read Your word, if it be Your will. Enquanto eu abro os meus olhos em poucos momentos para ler tua palavra, se esta é tua vontade. And it falls my lot tonight to try to break the bread of life to the people. E toca a mim hoje à noite tentar repartir o pão da vida às pessoas. Now, Lord, help me to say something that would help some poor weary soul here tonight. Agora, Senhor, ajuda-me a dizer algo que ajudaria alguma pobre alma cansada aqui hoje à noite. Help it that it might be also words of correction, Ajuda que isto também possa ser palavras de correção, that we might know how to behave ourselves, para que nós possamos saber como devemos nos comportar, what we should do, and how we should live in this present world if we expect to make heaven our home. o que nós devemos fazer e de que maneira devemos viver neste presente mundo, se nós esperamos fazer do céu o nosso lar. Grant it, Lord.
Concede isto, Senhor. And heal the sickness if there's any among us, Lord, that's sick. E cura as enfermidades. Se há alguém entre nós, Senhor, que está enfermo, We pray that you'll heal us. nós oramos que tu cures isso. Strengthen those who are weary. We pray for them. Fortifica aqueles que estão fatigados. Nós oramos por eles. We pray for not only this church, but for other churches throughout the entire world. Nós não oramos somente por esta igreja, porém pelas outras igrejas por toda parte do mundo inteiro, Where prayer is being made and supplications before God. onde orações estão sendo feitas e súplicas perante Deus. And the many tens of thousands of hungry-hearted saints crying, E as muitas dezenas de milhares de santos de corações famintos clamando: Come, Lord Jesus, come. Vem, Senhor Jesus, vem. Oh, surely you'll hear our cry, Lord, someday and will come. Ó, certamente tu ouvirás nosso clamor, Senhor, algum dia, e virás. If it's our lot to fall asleep before that coming is, Se é a nossa porção adormecermos antes que venha aquele advento, we know that the trumpet shall sound and the dead in Christ shall rise first. nós sabemos que a trombeta soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. We'll come forth and we'll stand in your presence someday. Nós sairemos e estaremos em tua presença algum dia. We thank thee for this, and we wait for that time. Nós te agradecemos por isto e nós esperamos por aquele tempo. And now prepare our hearts, for we ask it in Jesus' name. Amen. E agora prepara os nossos corações, pois nós pedimos isto no nome de Jesus. Amém. Now, I don't expect to talk very long tonight, maybe 30 minutes or 40. Agora, eu não espero falar muito tempo hoje à noite, possivelmente 30 minutos ou 40, Upon a little subject here that I would like to first read a scripture found in the book of Psalms. sobre um pequeno tema aqui, de modo que eu gostaria primeiro de ler uma escritura encontrada no livro de Salmos. Psalms 105, and reading down to the 15th verse inclusive. Salmo 105, e ler até o verso 15, inclusive. While I read this psalm, Enquanto eu leio este salmo, I want you to listen real close to the reading of the word, eu desejo que você ouça com atenção a leitura da palavra, because God's word will never fail. porque a palavra de Deus nunca falhará. Oh, give thanks unto the Lord. Call upon his name. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome. Make known his deeds among the people. Fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Now just think of that. Agora, somente pense nisso. Give thanks unto the Lord. Call upon his name. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, Make known his deeds among the people. fazei conhecidos entre os povos o seu feito. Sing unto him. Sing psalms unto him. Cantai-lhe, cantai-lhe salmos. Talk ye of his wondrous works. Falai de suas maravilhas. Glory ye in his holy name. Gloriai-vos no seu santo nome. Let the hearts of them that rejoice that seek the Lord. Alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Seek the Lord and his strength. Buscai ao Senhor e a sua força. Seek his face evermore. Buscai a sua face continuamente. Remember his marvelous works that he has done, Lembrai-vos das maravilhas que fez, his wonders and his judgments of his mouth. dos seus prodígios e do seu juízo da sua boca. O ye seed of Abraham, his servant, Vós, descendência de Abraão, seu servo. ye children of Jacob, his chosen. Vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. He is the Lord our God. Ele é o Senhor nosso Deus. His judgments are in all the earth.
Os seus juízos estão em toda a terra. He has remembered his covenant forever, Lembra-se perpetuamente do seu concerto, the word which he commanded to 1,000 generations. da palavra que mandou até milhares de geração, Which covenant he made with Abraham, and his oath unto Isaac, do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, and confirmed the same unto Jacob for a law, o qual ele confirmou a Jacó por estatuto and to Israel for an everlasting covenant, e a Israel por concerto eterno, saying, Unto thee will I give the land of Canaan, the lot of your inheritance. dizendo: A ti darei a terra de Canaã por limite da vossa herança. When they were but a few men in number, Quando eram ainda poucos homens, yea, very few, and strangers in it, sim, muito poucos e estrangeiros nela, when they went forth from one nation to another, and from one kingdom to another, quando andavam de nação em nação e de um reino para outro, he suffered no man to do them wrong. não permitiu a ninguém que os oprimisse. Yea, he reproved kings for their sake, E por amor deles repreendeu reis, saying, Touch not my anointed, and do my prophets no harm. dizendo: Não toqueis nos meus ungidos, e não maltrateis os meus profetas. I want to take a subject from there of respect. Eu desejo tomar um assunto dali relativo a respeito. Reading here David crying out to the Lord, Lendo aqui, Davi clamando ao Senhor, respect is what we owe to God. respeito é o que nós devemos a Deus. And that's one thing that I would like to drill this to the heart of every person here tonight. E isso é uma coisa de que eu gostaria de dirigir ao coração de todas as pessoas aqui hoje à noite, That in all things that we see going on, we must give respects to it. para que em todas as coisas que nós vemos conduzir-se, nós devemos respeitar isto. See? We must respect it. Está vendo? Nós devemos respeitar isto. And David said that when they were very few men of Israel, E Davi disse que quando eles eram em poucos homens de Israel, perhaps Abraham, Isaac, and Jacob, who is speaking on, talvez Abraão, Isaque e Jacó, de quem ele estava falando, very few men, muito poucos homens, that he rebuked nations and kings for them. que ele repreendeu nações e reis por eles. God rebuked the nations and kings, saying, Deus repreendeu as nações e reis, dizendo: Touch not my anointed, and do my prophets no harm. Não toqueis nos meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Over in Ecclesiastes, the 12th chapter and the 13th verse, it's written like this. See? Terminando em Eclesiastes, capítulo 12 e verso 13, está escrito assim, está vendo? Let us hear the conclusion of the whole matter. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: Fear God and keep His commandments, for this is the full duty of man. teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o amplo dever de todo homem. The conclusion of the whole matter is to fear God. A conclusão de todo o assunto é para temer a Deus. And when you cannot have respect until you have fear, E quando você não pode ter respeito até que você tenha temor, you've got to have fear of God. você tem que ter temor de Deus. Solomon said also in the Proverbs that Salomão também disse em Provérbios que the fear of God is the beginning of wisdom. o temor de Deus é o princípio da sabedoria. The fear of God is the beginning of wisdom. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. Now, that don't mean that you're afraid of Him, but that means that you're giving Him respects and reverence.
Agora, aquilo não quer dizer que você tenha medo dele. Porém, isso quer dizer que você está dando respeito e reverência. And when you respect God, you fear God. E quando você respeita a Deus, você teme a Deus. You fear that you might displease Him in some way. Você teme que você possa desagradá-lo de alguma maneira. You fear lest you would do something wrong. Você teme com receio de você fazer algo errado. You wouldn't want to. Você não desejaria fazer. I fear my mother. Eu temo minha mãe. I fear my wife. Eu temo minha esposa. I fear my church. Eu temo minha igreja. I fear all of God's servants. Eu temo todos os servos de Deus. Unless I should put a stumbling block somewhere in their way. A menos que eu pusesse uma pedra de tropeço em algum lugar em seus caminhos. I fear the people. Eu temo as pessoas. I fear the people of the city. Eu temo as pessoas da cidade. Unless I should do something wrong that would cause them to think that I wasn't a Christian. A menos que se eu fizesse algo errado que lhes fizesse pensar que eu não fosse um cristão. See, before you can have respect, you've got to have fear. Está vendo? Você tem, antes que você possa ter respeito, você tem que ter temor. And God demands it. E Deus exige isto. He demands respect. Ele exige respeito. God does. He demands it. Deus faz, ele exige isto. And fear brings it. E o temor traz isto. And we know that fear brings respect. E nós sabemos que o temor traz respeito. Now you take, for instance, a man, he's a farmer, or maybe he's a shop worker. Agora você tome, por exemplo, o homem, ele é um fazendeiro, ou possivelmente ele é um empregado de loja. And nobody pays any attention to him. E ninguém lhe dá nenhuma atenção. But let him get a job on the police force and come down the street. Porém, deixe-o arranjar um trabalho na força policial e descer a rua. As a policeman with his badge and uniform on. E como um policial com o seu emblema e vestido no seu uniforme. Where maybe someone wouldn't speak to him the day before. Onde um dia antes, possivelmente ninguém lhe falaria. Hello there, John. How are you? See? Alô aí, João. Como vai você? Está vendo? Why is it? It's kind of awe, our fear, our respect because of it. Porque isto é um tipo de reverência, ou um temor, ou um respeito por causa disto. Maybe he gets elected to be the mayor of the city. Or maybe Possivelmente ele chegue a ser eleito o prefeito da cidade, ou possivelmente... who would President Kennedy tonight be if he wasn't President Kennedy? Quem seria o presidente Kennedy hoje à noite se ele não fosse presidente Kennedy? What if he was just the same man he is, but yet he was a worker that worked at Colgate's down here for $40 a week? O que sucederia se ele fosse o mesmo homem que ele é, todavia ele fosse um trabalhador que trabalhou na Colgate aqui embaixo por $40 por semana? See? He'd come through the city here and nobody would pay much attention to him, only his own associates. Está vendo? Ele viria aqui através da cidade e ninguém lhe daria muita atenção, só os seus próprios associados. But being he's the President of the United States, he deserves a respect, you see. Porém, sendo que ele é o presidente dos Estados Unidos, ele merece um respeito. Você está vendo? And because that God is God, he deserves a respect. That's right. E isso, e porque Deus é Deus, ele merece um respeito. Correto. And we've got to respect him E ele, nós temos que respeitá-lo and give a fear to him, and that brings respect. e demonstrar temor para ele. E aquilo traz respeito. God has demanded that for himself and for all his servants. Deus tem exigido aquilo para ele mesmo e para todos os seus servos. God demands respect for his servants. Deus exige respeito para os seus servos. His servants, how we know that they're his servants? Ele, seus servos, como nós sabemos que eles são seus servos? Because he vindicates these servants by his word. Porque ele vindica esses servos pela sua palavra.
He takes these servants and makes them servants of God Ele toma esses servos e os faz servos de Deus and proves that they are servants by making His Word work through them servants. e prova que eles são servos fazendo a sua palavra operar através desses servos. Then as you respect that servant, you respect God. Então, à medida que você respeita aquele servo, você respeita a Deus. So when I respect you and you respect me and we respect each other, then we're respecting God. Portanto, quando eu respeito você e você me respeita, e nós respeitamos um ao outro, então nós estamos respeitando a Deus. Did not Jesus say, insomuch as you have done it unto the least of these my little ones, you have done it unto me? Não disse Jesus, tudo o que fizerdes a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes? And it would be better for you that a millstone was hanged at your neck and you were drowned in the depths of the sea than to offend one of them. É melhor lhe fora que se pendurasse ao seu pescoço uma mó de azenha, e você fosse submergido nas profundezas do mar, do que ofender a um destes. For I say to you, behold, their angels always behold my Father's face which is in heaven. Porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está no céu. Now we know that that we being children of God, that we are a part of God. Agora nós sabemos quem são eles, que nós, sendo filhos de Deus, que nós somos uma parte de Deus. And God demands this respect. E Deus exige este respeito. Then God shows who His children are. E então Deus mostra quem são seus filhos. He shows it by wonders and signs and that it's being done. Ele mostra isto por maravilhas e sinais, e que isto está sendo feito. Now we're going to start now and call into question some of these people. Agora nós vamos começar agora e pôr em questão algumas destas pessoas. Now if I was going to say for one to start with, Agora, se eu fosse dizer entre vários exemplos para começar, I'd think let's take Noah for a moment. eu pensaria vamos tomar Noé por um momento. Now Noah had a revelation from God. Agora, Noé tinha uma revelação de Deus. Yet it was contrary to anything that science would prove to be true. Todavia, isto foi contrário a qualquer coisa que a ciência provaria ser verdade. But yet he had spoke to God and God had spoke to him. Todavia, ele tinha falado com Deus e Deus tinha falado com ele. And he went about preparing an ark E ele foi preparar uma arca where the scoffers and mockers, as the Bible said that they would be in the last days like they was in them days. onde os escarnecedores e zombadores, assim como a Bíblia diz que eles seriam nos últimos dias como eles eram naqueles dias, That those scoffers scoffed at Noah. que aqueles escarnecedores escarneceram de Noé, Well, they thought that he was out of his head because he was building an ark. Ora, eles pensaram que ele tinha perdido a cabeça, porque ele estava construindo uma arca. So, but God brought judgment upon them scoffers. Desta forma, mas Deus trouxe julgamentos sobre estes escarnecedores, Because they would not listen to the messenger of God porque eles não ouviram o mensageiro de Deus and come into that ark under his preaching. e entraram naquela arca sob a pregação. Then God sent his divine judgments on the earth. Então Deus mandou seus julgamentos divinos sobre a terra. First, he made a preparation for all who would receive it to escape it. Primeiro, ele fez uma preparação para todos que receberiam para escapar disto. And then if they did not escape it, there's only one thing left. E então, se eles não escaparam por isto, há somente uma coisa que restou. If they won't take God's preparation of escape, Se eles não tomaram a preparação de escape por Deus, then there's only one thing left, that's divine judgment. então há somente uma coisa que resta. Isso é o julgamento divino. You can only do two things. It lays either mercy or judgment. Você somente pode fazer duas coisas. Isto lhe coloca ou na misericórdia
ou no julgamento. You have to accept one or the other. Você tem que aceitar um ou outro. There's where we stand tonight. Ali é onde nós estamos hoje à noite. We either take God's mercy or we stand His judgment. Ou nós tomamos a misericórdia de Deus, ou nós sofremos o seu julgamento. There's just no way of getting around it. Somente não há nenhuma maneira de se evitar isto. God always makes a way of escape for those who desire to escape. Deus sempre faz um caminho de escape para aqueles que desejam escapar. Then He's got what's left over has to stand the judgment, Então ele tem. O que sobra tem que sofrer o julgamento. not because that God wants them to, Não porque Deus deseja, but because they have chosen that way themselves. porém porque eles têm escolhido aquele caminho por si mesmos. See? They make their own choice. Está vendo? Eles fazem sua própria escolha. There's where we stand tonight, friends. The same thing. Ali é onde nós estamos hoje à noite, amigos. A mesma coisa. We can either take God's way of escape, Ou nós podemos tomar o caminho de escape de Deus, or we can stand His judgment. ou podemos sofrer o seu julgamento. Either one we want to do. Um ou outro que nós desejarmos. Aren't you happy tonight that you have took the way of escape? Não está você feliz hoje à noite que você tem tomado o caminho de escape? Because all that refuse the way of escape will have to come under judgment. Porque todos aqueles que recusaram o caminho de escape terão que vir sob o julgamento. Then there is another man I'd like to speak of. Então há um outro homem de quem eu gostaria de falar. That was a great mighty prophet by the name of Moses. Havia um grande e poderoso profeta pelo nome de Moisés. The people, Israel, should have understood, according to the Scripture, O povo Israel deveria ter entendido, de acordo com a Escritura, that God was going to deliver them and was going to bring them out of Egypt. que Deus ia libertá-los e ia trazê-los para fora do Egito. But as soon as God got His man ready and sent him down into Egypt, they had no respect for him. Porém, logo que Deus tinha seu homem preparado para lhe enviar ao Egito, eles não tiveram respeito por ele. They turned him out and said, "Will you slay us as you did the Egyptian?" Eles o expulsaram e disseram: Irá você nos matar assim como você fez com o egípcio? Which caused them to stay in bondage extra 40 years. O que causou que eles permaneceram em escravidão por mais 40 anos. They stayed in bondage because they refused to respect the deliverer that come to deliver them. Eles permaneceram em escravidão porque eles recusaram respeitar o libertador que veio para libertá-los. That put them back in bondage again. Aquilo os levou novamente à escravidão. Not because God wanted them to stay. Não porque Deus desejou que eles permanecessem. The time was exactly right. O tempo estava precisamente correto. But they stayed 40 years over because they refused to accept God's provided way of escape. Porém, eles permaneceram por mais 40 anos porque eles recusaram aceitar o caminho de escape provido por Deus. How I believe that that's what's the matter tonight. Same thing, see? Como eu creio que esse é o que é o problema hoje à noite. A mesma coisa, está vendo? That they refused the way out, Aqueles que recusaram o caminho de saída, and God was determined and had told Abraham and them in his covenant, e Deus estava determinado e tinha dito a Abraão e a eles no seu concerto, as we read David singing of it tonight, assim como nós lemos Davi cantando sobre isto hoje à noite, he had promised them that he was going to do a certain thing, so God's going to keep his promise. ele lhes tinha prometido que ele iria fazer uma certa coisa, assim que Deus ia manter sua promessa. He was going to bring them out anyhow, Ele ia trazê-los de qualquer maneira. but perhaps nearly another generation died off. Porém, talvez quase uma outra geração se extinguiu. The old generation laughed at Moses and so forth, A velha geração que riu de Moisés e assim por diante, and would not accept the message. That generation 40 years died off. e não aceitou a mensagem, aquela geração, 40 anos, se extinguiu. And Moses come into another generation.
E Moisés veio a uma outra geração. See what I mean? Está vendo o que eu quero dizer? If they don't accept it, then God will let that generation die out and He'll bring in another generation to do it. Se eles não aceitam isto, então Deus deixará aquela geração se extinguir e Ele trará uma outra geração para fazer isto. So they had refused it. De modo que eles tinham recusado isto. And then we find out this next generation that come up, E então nós verificamos que nesta próxima geração que veio, when Moses went down there to vindicate himself, quando Moisés desceu ali para vindicar a si próprio, you know, Moses was scared to go down again. vocês sabem, Moisés estava assustado de ir ali outra vez. Moses is 80 years old now, Moisés tinha 80 anos agora, and he'd been gone 40 years. e ele tinha estado distante por 40 anos. And when he talked to God at the burning bush, he said, E quando ele falou com Deus na sarça ardente, ele disse: who will I tell them that sent me? Quem eu lhes direi que me enviou? God had no name. Deus não tinha nenhum nome. He said, who will I tell them that sent me? Ele disse: Quem lhes direi que me enviou? So now I say, the God of your fathers appeared to me. Disse: Quando eu disser, o Deus de vossos pais apareceu a mim, They'll say, who is the God of our fathers? eles dirão: Quem é o Deus de nossos pais? Well, what will I tell him? Bem, o que eu lhes direi? He said, you tell them that I am that I am. Ele disse: Você lhes diz que eu sou o que sou. You tell them that I am that I am. Você lhes diz que eu sou o que sou. And he said, what is that in your hand, Moses? E ele disse: O que é aquilo em sua mão, Moisés? He said, a stick. Ele disse: Uma vara. And he threw it down and it turned into a serpent. Ele jogou isto no chão, e isto tornou-se numa serpente, He put his hand in his bosom and turned to leprosy e ele pôs sua mão no seu peito, e ela tornou-se em lepra, and went back and healed. e a pôs de volta, e ficou curada. He said, go down and take these signs and perform them before the people, and it'll be a vindication. Ele disse: Vá ali, e leve estes sinais, e opere-os perante o povo, e isto será uma vindicação. They'll know by these signs that I sent you for deliverance. Eles saberão por estes sinais que eu lhe tenho enviado para livrá-los. Oh, brother. Oh, que coisa! God always does that. Deus sempre faz aquilo. God always gives supernatural signs. See? Deus sempre dá sinais sobrenaturais. Está vendo? And now, when he came down and called the people and done his signs before them, E agora, quando ele desceu e chamou o povo, e fez seus sinais perante eles, all Israel believed, every one of them. todo Israel creu, cada um deles. And they went right straight to the palace for deliverance. E eles foram diretamente ao palácio também para serem libertos. And then the Pharaoh decided he would not give them deliverance. E então Faraó decidiu que ele não lhes daria liberdade, And God turned judgment loose on Pharaoh. e Deus desatou o julgamento sobre Faraó. And we know what happened in Egypt. E nós sabemos o que sucedeu no Egito. Fountain,